Rede. Já temos bola rolando para mais um Tá na Rede, o podcast onde você encontra os seus ídolos do passado, onde a gente conta histórias da bola na Bahia, no Brasil, no mundo também, por que não? Toda quinta-feira, 18 horas, a gente tem encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube. Nos acompanhe, nos siga através do Tá na Rede Podcast no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal e que você vai receber sempre notificações de episódios novos. E caso você goste do programa, deixe lá o seu joinha, que é sempre muito importante pra gente. O meu Instagram pessoal, tem o Instagram também do Tá na Rede, tanarede.podcast. Vai lá, nos siga também nas redes sociais no Instagram. O meu pessoal é Thiago com TH, _ Mastroianni com 2 N's e I. E o da 585 Estúdios, 585 Estúdios Oficial, é o Instagram da nossa querida produtora 585. Olha, o Tá na Rede de hoje é com um ex-jogador que se doava em campo. O cara se entregava, se precisasse sair sangue, saía, não tinha essa, brigava pelo Esporte Clube Vitória. O torcedor do Vitória criou uma empatia com esse cara impressionante, poucas vezes vista na história do rubro-negro baiano. Viveu alguns momentos bem difíceis logo que chegou ao Vitória, mas também viveu momentos de glória com a camisa rubro-negra. É com muito prazer que o Tá na Rede conversa hoje com o Wanderson Pitbull, diretor de Belém do Pará. Tá com a gente e olha, o cara botou a camisa do Vitória. Ele podia botar a camisa do Paysandu, uma camisa metade, mas o amor pelo Vitória prevalece, não é, Wanderson? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Prazer falar contigo, viu? Muito bom rever você, mesmo por aqui, mas a gente tem muitas histórias, acompanhei muito o seu trabalho, né? Você já me entrevistou várias vezes aí no Esporte Clube Vitória. É um prazer falar com você, um prazer falar com o seu público, o povo baiano, um povo que eu tenho maior admiração, carinho e respeito. Né? Então, muito obrigado pelo convite, tá? Ô, Wanderson, saudade daquelas resenhas, daquele cafezinho antes de ir pro treino. Hoje, tá muito diferente esse contato imprensa, jogadores, dirigentes, funcionários, quase que não existe. Né? Você tem, às vezes, o clube abrindo treinos para a imprensa uma vez por semana e olhe lá, e mesmo assim aquela coisa restrita. A imprensa tem horas que faz bem também ao clima dos jogadores. A gente sabe que tem muita gente chata, isso aí não resta dúvidas, mas falta, tem uma hora ali que é legal essa relação? Sem dúvida, eu lembro, né, que a gente tomava um cafezinho antes do treino, eu e você, às vezes o Sandro, o Jato, aquela galera da resenha, né, o Apodi. Então a gente era muito próximo, né, a imprensa com o jogador. Acho que naquela época a gente não tinha nenhum tipo de problema com a imprensa. Eu acho que na minha opinião, eu acho que é bom a aproximação da imprensa. Claro que você falou aí que tem alguns que passam do limite, mas assim, na nossa época tudo com respeito, você brincava comigo, brincava com você, às vezes dava uma informação para você que não era para passar, mas a gente conversando ali, você, com toda a sua experiência, ia conversando, de repente a gente faltava uma para ti, mas assim, sempre com o máximo respeito, né, nossas brincadeiras era sempre sauditas, então era muito bom essa relação, a nossa geração, a minha geração de Vitória, com vocês da imprensa. Aliás, eu acho que você pegou talvez a última geração em que havia essa abertura maior. Hoje em dia, tudo bem, eu até entendo, porque cada um tem seu celular, cada um pode filmar uma parte do treino sem necessariamente o cinegrafista com aquela câmera grande. Hoje em dia nem são tão grandes assim, são pequenas, mas ali despertava, né, no treinador, na comissão técnica, olha, fulano tá filmando ali uma jogada ensaiada. Eu até entendo isso hoje. Agora, sinto falta daquele contato, não precisa ser mais diário, mas um contato maior. E os tempos mudaram, né, Wanderson? Antigamente cada um dava entrevista se quisesse, não tinha essa coisa de a cada 2 dias, né? Se você tivesse afim, tivesse de alto astral, de bom humor, você dava entrevista. Às vezes você recusava, não tô afim hoje tô bem mal aí, não é isso? Era isso. Muitas vezes eu também não estava muito afim de
dar entrevista, porque principalmente em véspera de Bavi, de clássico, né? Eu gostava muito de ficar na concentração, né? Foco no jogo. E às vezes eu não gostava muito, mas eu respeitava, né? Porque eu sabia que vocês também estavam ali trabalhando, né? Querendo informação, querendo escutar do jogador o que se passava na cabeça do jogador antes de um clássico, antes de um jogo. Isso eu respeitava muito, essa opção de vocês. Mas assim, às vezes também eu falava era o... Qual o nome dele, rapaz, na nossa época? Assessor de imprensa. Roque Mendes? Era o Roque Mendes. Ainda tá lá. Pois é, um grande amigo, saudade dele. E aí ele falava comigo, tipo, tá afim da entrevista hoje? Hoje não, Roque, hoje eu tô meio já concentrado pro jogo, deixa pra próxima e tal. E às vezes eu assim, não, vamos lá, porque a gente precisa, às vezes, passar informações também para vocês, principalmente pro torcedor, né? E isso é muito legal, hein, esse bate-papo com você antes dos jogos. Eu tô impressionado aqui com a força do gogó do seu galo. Impressionante. A gente está gravando às 4h30 da tarde, o galo do Wanderson não para de cantar. Muito legal, tô escutando, né? Você tá na roça? É do vizinho aqui. Do vizinho, né? Ô, Wanderson, tem umas coisas da modernidade também. Não, besteira, que é isso. A modernidade e os hábitos novos também, protocolos. Você era um cara que entrava... Você tá vendo, né? Antevéspera de Bavi, o Wanderson já tava na pilha. O cara já estava pilhado, já estava concentrado, eu não queria conversa com muita gente, não. Eu fico imaginando, de uns tempos para cá, sei lá, de 8, 10 anos para cá, virou obrigação agora você ter hino da Bahia, com todo o respeito, claro que o hino da Bahia é lindíssimo, mas para o jogador de futebol que tá ali numa adrenalina incrível, veio do vestiário com um treinador colocando um monte de coisa na cabeça, você tem que esperar mais uns 10 minutos ali com o hino nacional, hino da Bahia, hino de Santa Catarina, hino de cada estado, aquilo ali dá uma atrapalhada, não dá não, Wanderson? Sem dúvida. Você tocou num ponto aí que acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Né? Porque a gente está numa adrenalina tão grande ali, meu irmão, no vestiário, no aquecimento, dentro do vestiário, na preleção do treinador ali, a gente entra eu estou falando por mim, né? Eu entrava já pilhado dentro de campo, né? E ficava ali, aquele ano não acabava nunca, meu irmão. Aí, assim, ficava com ansiedade, assim, vamos acabar assim, vamos pro jogo, bora pro jogo. Mas enfim, a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar que é protocolo mas assim, eu particularmente me atrapalhava um pouco a minha concentração, mas eu sempre cantava o hino nacional, claro que o hino da Bahia, às vezes o hino paraense também, não sei a letra toda, mas a gente respeitava, né? Wanderson, quando é que bateu aquele estalo e você passou a amar o Vitória, a ter o Vitória como uma família, como sua religião? Não é todo jogador que tem essa demonstração de amor por um clube como você tinha, e você provava. Você provava sendo amigo dos funcionários, sendo simples com os funcionários, um cara humilde, um cara que podia até reduzir o salário que você ficaria no clube. Quando é que despertou esse amor, essa paixão pelo Vitória que você sempre faz questão de alardear? Olha, Thiago, é o seguinte, meu irmão, assim, eu já conhecia a história do Vitória, né, claro, né? Acho que todo mundo já sabe a história do Vitória. Quando eu recebi o convite para mim jogar no Vitória, eu tinha acabado de sair do Juventude, na Série A, e aí um empresário amigo meu me perguntou se eu tinha interesse em ir para o Vitória. E eu falei que sim, na Série C, então ele perguntou 2 vezes, mas a Série C, mano, tem coragem disso? Não tenho? Tenho sim, porque é um clube de tradição no futebol brasileiro, está passando por um momento ruim, como qualquer clube passa, mas eu apostei no clube, e assim, desde o início, desde a Série C, que meu primeiro jogo, se eu não me engano, foi lá contra o Ferroviário, lá no PV, no Ceará, Fortaleza, né?
E desde aí eu comecei a sentir um carinho com o torcedor, com a instituição, e desde aí foi só aumentando. Como você falou, eu cheguei numa fase não tão boa do clube, uma Série C que o clube estava passando uma dificuldade muito grande, mas assim, eu acreditei no projeto, e desde o primeiro jogo eu senti isso no meu coração, que eu tinha que dar o meu melhor para esse clube, e graças a Deus deu tudo certo, eu consegui algumas coisas importantes para o clube, né? Cresci junto com o clube, e o carinho pelo torcedor, a paixão pelo torcedor até hoje, né? Eu acho que uns 15 ou 20 grupos do Vitória como torcedor, né? E todo dia eu não sou muito de falar no WhatsApp, mas quando eu converso com o torcedor pede uma opinião. Então, até hoje eu tenho esse carinho muito grande pelo Esporte Clube Vitória, e um amor, assim, tenho amigos até hoje em Salvador, na Bahia, e você sabe que eu tenho um pai agora na Bahia, né? Tenho 2 pais agora, que é meu pai aqui de Castanhal, e meu pai Tuca. Inclusive, essa semana eu conversei com ele bastante. Ele não enxerga, mas o que ele fala muito, né? E eu tenho muita gratidão a todos vocês aí, pelo povo baiano, que me recebeu com muito carinho. Ô Wanderson, todo mundo que lembra daquele Vitória de 2006, da Série C, hein, gente, da terceira... Pois não. Eu não tô vendo vocês. Você tá me vendo? Tô te vendo. Ele não tá me vendo, tá? Mas daqui a pouco você passa a ver. Todo mundo que lembra daquele Vitória de 2006 analisa aquele time como melhor do que muito time que já disputou Série A. Fazendo um review aqui, poxa, ó, de goleiro você tinha o Córdova e o Emerson. Você tinha na zaga Davi Luiz, tinha Apodi, tinha Sandro, tinha o Rogério, que foi um bom jogador, passou pelo Bahia também. Você tinha Anderson Martins, já estava ali começando, né, mais ou menos. Leandro Domingues. O Wallace, tinha o Wallace, é verdade, o Wallace aqui, esqueci, passei o Wallace. Alessandro Azevedo, que jogava muito. O próprio Wanderson. Preto Casagrande chegou, em algum momento jogou ali. No ataque, Marcelo Boliviano, Marcelo Moreno. William Santana despontando, depois em alta 2008. O Alex Alves chegou a jogar algumas partidas, não estava muito bem, né? O Mendes, que estava ainda em alta. Pois é, rapaz, que timaço, né? Do Vitória, e na Série C. Isso, Série C. Assim, além de ser um timaço, Thiago, a gente tinha uma união muito grande, assim, sabe? Porque a gente estava ali não só por dinheiro. Claro que todo mundo que trabalha quer receber todo o dinheiro, né? Mas assim, a gente tinha... não estava muito preocupado em relação ao dinheiro. A gente estava muito preocupado com a situação do clube. Quem sabe, de um clube tão grande, de um clube que tem uma torcida tão enorme, uma torcida que ama o clube, passar por isso. Então a gente estava jogando mesmo pelo torcedor. Né, pelo torcedor. E quando a gente subiu, assim, claro que a gente queria ser muito campeão da Série C. É um título importante de Campeonato Brasileiro. Mas depois que a gente subiu, Thiago, assim, parece que nós tiramos um caminhão de cimento nas costas, sabe? Assim, porque a gente queria dar o melhor para o clube, subir para a Série B, que era o nosso objetivo. Então, além de um time bom, a gente era muito unido, sabe? Muito unido com a diretoria, com a comissão técnica, com o torcedor e principalmente com os funcionários, sabe? Porque quando eu cheguei lá no Vitória, eu escutei cada história dos funcionários, assim, que eu fiquei meio assustado, sabe? Pela situação que o clube estava. E eu sempre tentava ajudar de alguma forma, né? Mas, assim, a minha maior contribuição para o torcedor e para o profissionário era dentro de, assim, sabe? Eu queria dar o meu melhor dentro de campo, às vezes não dava, às vezes eu era expulso, tá? Eu ultrapassava o limite, mas era a minha forma de retribuir dentro de campo e, assim, graças a Deus eu conquistei algo assim, importante para o clube, que até hoje o torcedor lembra. Você que era um dos pilares, um dos líderes daquele time,
acredito que junto com o Sandro, com o Emerson, o Alex Portela Júnior foi preponderante para manter ali salários, até que o clube passava por uma fase financeira terrível, né? Se não fosse ele, talvez não tivesse acesso. É verdade, é verdade. Isso foi um ponto importante, né? Porque, como eu falei, quando eu cheguei no Vitória, eu escutei cada história assim, de funcionário preocupado, né, com a situação do clube, porque o clube estava numa Série C e às vezes não tinha muito dinheiro, e o Alex ali, Portela ali, sempre por trás, né, tentando não faltar nada para os funcionários, para os jogadores. E assim, a gente lutando, né? Lutando, às vezes faltava alguma coisa ali, outra ali, mas assim, mas sempre a diretoria no nosso lado. A diretoria sempre falava, olha, a gente já faz de tudo para não faltar nada para vocês. É uma situação difícil para o clube, mas juntos todo mundo vai conseguir o acesso, todo mundo vai conseguir os objetivos. E por isso que deu certo. A união de jogadores com a diretoria, com a comissão técnica, com os funcionários, que é importante, e principalmente com o torcedor, né? O torcedor não abandonou a gente jamais, sempre acreditando no nosso trabalho, e por isso que nós conseguimos uma acesso em 2007 para a Série B. Você chegou a jogar com o Davi Luiz, né? Joguei, que nunca vi o zagueiro tão delegado que não tocar bola com ele. Delegado, é? Pô, não tocava bola de jeito nenhum, meu irmão. Aqui, delegado é uma expressão aqui que, assim, delegado jogando bola que aqui também, aquele cara que não toca bola pra ninguém, o Fominha. Aí também? Aqui também, delegado. Você dava uns toques pra ele, então ele deve muito a você, então, né? Não, quando ele pegava a bola lá na zaga, eu já sabia que ele ia fazer aquilo. Eu já sabia e eu fazia a cobertura dele, né? E assim, eu passava essa tranquilidade para ele, né? Para ele fazer essa jogada que ele gosta. Pode ver que ele gosta, às vezes, de chutar de fora da área, né? Tem um chute. E assim, eu sempre dava essa tranquilidade. Pode ir, meu irmão. Pode ir. Deixa comigo aqui que eu resolvo aqui na sua cobertura aí. E graças a Deus, o Davi Luiz, meu irmão, fez uma carreira brilhante, né? Tem sucesso por onde passa aí. Eu desejo, se ele tivesse, tenho certeza que vai ver essa entrevista aqui. Desejo todos mais sucesso para ele e que Deus continue abençoando a vida dele. Voltando um pouquinho para você em Belém do Pará, você teve um momento icônico junto com o Paysandu na Copa dos Campeões 2002 e logo no ano seguinte, Libertadores da América. Voltando um pouquinho no tempo, você passa por um momento mágico no Paysandu em 2002, quando ganha a Copa dos Campeões, que tinha Flamengo, Bahia, se não me engano, São Paulo também estava participando. E no ano seguinte, a vitória maiúscula em cima do Boca Juniors, gol de Yarley, Paysandu, fazendo a festa dentro de Buenos Aires. É guerra mesmo jogar na Bomboneira, Wanderson? Você tem que se preparar para uma guerra, meu irmão, porque jogar lá contra o Boca, na nossa época, né? Era muito difícil. Até hoje é difícil, né? Mas naquela época, assim, se eu não me engano, eram só 2 times que tinham ganho do Boca Juniors lá na Argentina, na Libertadores. Né? E o Paysandu foi o terceiro. E assim, meu irmão, é uma coisa assim, inexplicável para você, porque só você está tendo lá no campo, para você sentir a emoção, como é assistir, jogar e assistir o jogo do Boca Juniors na Bomboneira. Então foi uma experiência assim, um sonho, né? Porque você estava vendo pela televisão, né? E de repente você está dentro daquela arena ali, meu irmão, em 60 mil pessoas gritando em cima de você. Então você tem que ter um psicológico muito bom para você não perder a cabeça, né? Então foi uma experiência muito boa, não só para mim, mas até hoje, Thiago, os torcedores do Paysandu, para eles, assim, é um título. É mesmo. Disputar uma Libertadores e ganhar do Boca Juniors na Argentina. E outra, Thiago, naquela época, o Boca Juniors era praticamente a seleção da Argentina, meu irmão. E eles foram campeão da Libertadores nesse ano e campeão mundial também nesse ano. Então, para você ter noção
o tamanho do feito que o Paysandu fez de ganhar do Boca Juniors na Argentina. Então, para o torcedor do Paysandu hoje, isso é uma vitória muito grande que entrou na história do clube. E hoje, até hoje, né, inclusive tem o Rodrigo, né, o conterrâneo baiano, sim, que estava com a gente também, o Jorginho, o irmão do Júnior Baiano, também é nosso zagueiro. E até hoje, Thiago, a gente brinca, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp, né, Libertadores 2003, a gente brinca assim, a gente olha hoje para um para outro e pergunta como foi que o Boca Juniors perdeu pra gente, né? E você foi expulso nesse jogo, né? Ainda foi, para ter noção, ainda foi com a menos, né? Eu fui expulso lá por dia 25, 27 minutos do segundo tempo, né? E o Yarley, né, junto com o Santos, fizeram uma jogada lá, os dois que caminham, eram gênios, dois craques, né? O Yarley fez uma jogada lá, fez o gol. E, como falei, imagina você ganhar do Boca na Bombonera, na oitava de finais, na Libertadores, com 1 a menos, né, foi um feito assim, histórico para o torcedor do Paysandu. Olha aqui, o time do Boca tinha dos mais conhecidos, né? Abondanzieri, que era o goleiro, tinha Burdiço, zagueiro, Batalha, assim, eu tô falando os mais famosos, Esqueloto, né? Muito bom jogador, acho que... Mas o Esqueloto que foi expulso, Thiago. O Esqueloto foi expulso? Foi eu que fiz falta nele, né, na jogada lá com ele. Ah, tá. E o Tevez já estava na reserva nesse jogo. O Paysandu jogou de Ronaldo, é o Ronaldo que foi do Corinthians, né? Não. Ronaldo é daqui de Belém mesmo. Ronaldo, Luiz Fernando, Jorginho, Tinho, Wanderson, Rodrigo Chagas, Lecheva, Valber, né? Ou Velber? Velber, Sandro Goiano, Yarley e Rob Gol. E o técnico Givanildo Oliveira. O Givanildo é incrível na Série B, parece que ele tem uma varinha de condão de Série B, né? O Givanildo, assim, foi um dos melhores, ou o melhor treinador que eu já tive, assim, sabe? Porque, além de ser um ótimo treinador, naquela época era muito boa gestão, né, irmão? Porque para tu trabalhar com 30, 35, 32 jogadores, não é fácil não, sabe? E para você agradar todo mundo, meu irmão, só o Givanildo mesmo. Só o Givanildo, porque é um cara assim que toda a experiência que ele tinha, né, e soube agradar todo mundo do grupo, e todo mundo corria por ele, sabe? Porque é um cara, assim, como a gente diz até hoje, é um paizão, né? Um paizão que me ensinou muita coisa, por isso que ele conquistou vários acessos, vários títulos aí pelo futebol brasileiro. Mas quando tinha que chamar na chincha, dar um puxão de orelha, ele acabava com o cara, né? Eu já sei de jogador quando era assim... a cabeça dele vermelha, meu irmão, o rosto dele vermelho, porque esse sinal que o homem tava bravo, né? Givanildo Oliveira. Ô Wanderson, você vem pro Vitória, você estava no Juventude, antes no Atlético Paranaense, não é isso? Quem foi o primeiro cara que disse assim, vamos trazer o Wanderson? Foi coisa de empresário ou alguém que chegou no Vitória e disse que queria aquele volante lá do Juventude? Não, assim, quando eu saí do Juventude, eu vim para casa, né, cá para Caxinhal, e aí tinha interesse para mim voltar pro Remo ou Paysandu. E um amigo meu, Chico, lá do Rio, que era empresário, ele não era um empresário, mas era meu amigo. Né? Ele entrou em contato com alguém do Vitória, não sei se foi o Jorginho, o Jorginho na época era o Jorginho Sampaio, Isso, Jorginho Sampaio. E aí ele entrou em contato com o Jorginho e fez essa ligação, Vitória e o Wanderson, né? E ele me chamou, ele veio até aqui em Belém, conversou comigo, perguntou se eu queria ir para o Vitória. E eu falei assim, claro, mas ele falou assim, mas Anderson, mas é Série C, você vai querer ir? Não, eu quero sim, eu acredito no projeto e vai dar certo. Então, o primeiro contato foi esse. E aí ele ligou para o Jorginho, ele fez todos os contatos e graças a Deus deu tudo certo, meu irmão. Ô Wanderson, você até hoje é a favor de concentração? Você acha que
Tem muito time aí que tá liberando. O cara chega faltando algumas horas para a hora do jogo, para a bola rolar, ou vai no mesmo dia almoçar já com o pessoal. Mas você acha que hoje em dia, nos tempos atuais, concentração ainda é importante para time de futebol, para elenco? Olha, Thiago, assim, é uma questão assim de pensar mesmo, né? Porque principalmente para solteiro, né, mano? Uhum. Assim, o cara que é solteiro, eu acho que a concentração é ideal, porque se alimenta bem, né? E come bem, às vezes dorme cedo, às vezes dorme bem, e é importante. E também o lado positivo, que você está junto ali já com todo o time, apesar de toda a semana toda você está junto, mas ali, ó, o Galo. Mas assim, é bom às vezes a concentração que você conversa com o teu amigo, com o teu companheiro que você vai jogar junto ali já, e às vezes você se entrosa mais, conversa sobre o jogo, conversa sobre o adversário, e isso eu fazia muito, né? Eu concentrava junto com o Jackson, a gente conversava muito sobre isso, né? Como é que o time ia jogar, como é que o meio campo que ia marcar, até o adversário que ia marcar, a gente conversava muito sobre isso. Mas hoje em dia, Thiago, assim, hoje não é mais jogador de futebol, né? Hoje é atleta, né? Até do futebol do mundo mudou muito, né? E assim, você tem que se cuidar mais, né? Você tem que se alimentar bem, dormir cedo, né? Esse coisa de farra, festa, já está ultrapassado, isso já ficou para trás. É você que quer vencer na vida através do futebol, você tem que ser atleta hoje. E cada um tem que ter uma responsabilidade, né? Se a direção, a diretoria, junto com a comissão, apostar em você, dizendo que eu acredito em você, eu sei que você vai para casa, fica com a sua família, pensa no jogo, concentra no jogo, vai para sua casa e no outro dia, no mesmo dia do jogo, você vem para cá e a gente vai fazer nosso trabalho. Siga de cada time, né, Thiago? Eu acho que acreditar no jogador, né? A profissão de jogador de futebol, ela, sei lá, jogador de futebol que se dá bem, mais ou menos 20 anos, né? 20, 22 anos no máximo. E aí é uma rotatividade de companheiros, de colegas de profissão, de gente que você convive. Você falou aí do Jackson, quem foi seu companheiro, que deve ter sido seu companheiro mais constante aqui no Vitória, de concentração, de hotel, conta alguma esquisitice de concentração, de mania, né? Todo mundo tem uma mania. Eu tenho minha mania, você deve ter a sua, todo mundo tem uma mania. Conta alguma esquisitice assim que você diz, ué, que diabo é isso? O que é que esse cara tá fazendo aí? Não, assim, Thiago, eu não gosto de dormir com a televisão ligada, meu irmão. Eu não gosto. Rapaz, tem gente que é um problema mesmo. Pois é, eu gosto de dormir quanto mais escuro pra mim é melhor, sabe? E o Jackson não, meu irmão, o Jackson é o contrário, bicho. O Jackson gosta de dormir com a televisão ligada, com uma luz acesa, meu irmão. Parece que tem medo de escuro, assim, sabe? E assim, a gente ficava brigando de madrugada, eu acordava de madrugada e desligava a televisão, meu irmão. Aí demorava muito já. Já que ia lá e ligava a televisão, você sabe? Assim, não sei se era uma mania dele, se era a minha mania também de dormir no escuro, assim. Mas assim, mas era legal, você sabe? Mas você já deve ter pegado outros colegas também que tinham outras esquisitices. Eu costumava também junto com o Wallace, né? Com o Wallace. E assim, eu fazia muita brincadeira com ele, às vezes de madrugada. Assim, esquisitice, eu não sei, não pegava. Assim, tinha um Edilson, né, que trocava a noite pelo dia, né? Ele ficava no pandeiro dele lá a noite todinha e de dia dormia, né? E a gente não podia fazer barulho para ele, porque era um homem já considerado, já pentacampeão mundial, da seleção, então a gente respeitava muito, né? Quem é que ia lá de madrugada bater na porta dele? Ô, Edilson, vai ficar em silêncio aí, meu irmão, que você tá atrapalhando. Ninguém ia, né? Ninguém ia. Mas era o respeito, assim, mas assim, mania, assim, não peguei nenhum, assim, maluco, assim, não, velho. Você era daqueles... Porque você era capitão do time também, passou uma boa fase como capitão, né, Wanderson? E você era daqueles caras que quando alguém pisava na bola, você chegava, chamava mesmo pra conversar, dizia, ô, velho, ó, se você continuar assim, antes mesmo que isso chegasse às esferas administrativas,
da presidência, você chamava o cara num canto para dizer, velho, ó, você tá destoando dos demais. Você fazia esse tipo de ação, de educação também para colegas seus? Eu fazia sim, fazia. Especialmente no Vitória aí, quando eu era capitão, eu chamava alguns assim que eu sabia que estava pisando na bola, né? Uhum. Mas assim, muitas vezes não chutava, né? Eu conversava, assim, mas entrava pelo ouvido, saía pelo outro. Mas assim, eu tinha essa função de ser de capitão e de orientar, pelo menos orientar, né? Falava assim, olha, você tem um futuro brilhante pela frente, apesar também que eu era novo, né? Assim, ó, você tem um futuro brilhante pela frente, eu acho que você está indo pelo caminho errado, não é por aí, é por aqui. Tal. Isso é um conselho. Se você quiser seguir, tudo bem, ótimo, maravilha. Se você também não quiser seguir meus conselhos, não tem problema nenhum. Né? Mas pelo menos eu chamava a atenção, conversava bacana, chamava assim do esporro, não falava alto. Então, mas assim, eu dava muito mais conselho. Mas graças a Deus todo mundo me respeitava assim, cara. Wanderson Pitbull Rubro Negro, aqui no Tá na Rede. Se inscreva no nosso canal, Tá na Rede Podcast no YouTube. Deixe o seu like, que é importante pra gente. E curta outros episódios, tem muita gente boa. Entrevistamos aqui Douglas Franklin, entrevistamos Fernando, ex-Vitória, entrevistamos Ronaldo, Charles. Quem mais de tanta gente? Ronaldo Passos, o ex-presidente do Vitória, Raimundo Viana, Manuel Serapião. Tem lá quase que 2 times de gente para você curtir aqui no Tá na Rede Podcast. Ô Wanderson, você sempre foi um cara identificado, o torcedor não é bobo, não é besta, sabe quando o jogador se entrega, quando o jogador tem no olhar, no estado de espírito, vontade, dedicação. Mas tem jogador que não tá nem aí se o time vai ganhar, se vai classificar. Não tô nem aí, então eu quero receber meu dinheiro no dia 1º, no dia 5. Tem muito jogador que é assim, Wanderson? Tá, tem sim, meu amigo Thiago. Né? Infelizmente tem. Assim, Thiago, só mudando de assunto um pouquinho, depois claro. Eu te pergunto, eu te respondo. Claro. Quando você fala tá na rede, eu faço mais lembrança na minha cabeça aqui, assim, sabe? E olha que você nem fez tantos gols assim, né? Pois é, olha que eu nem fiz tantos gols, se não me engano eu fiz 2 ou 3 pelo Vitória aí, só no exame e tal. Mas assim, é tão legal escutar você falando assim, sabe, tá na rede, bola na rede, né? Tá na rede, tá na rede. Assim, tá na rede, né? Tá na rede, e aí assim, passa um filme na minha cabeça, lembranças boas, né? Tá de Série C, Série B, Série A, que você narrava os nossos jogos. Isso. Pô, foi bacana, viu? Parabéns pelo seu Principalmente trabalho. Aquele triênio 2008, 2009, 2010, que você tava, poxa, mais alto nível, né? O time do Vitória tava muito bem. A gente vai chegar lá nesses 3 anos, que eu acho que foram o auge, assim, do Vitória, depois da volta pra Série A, né? Mas você tava falando daqueles jogadores que sempre dão um jeitinho de... Tipo assim, não tô muito afim hoje não, pô, que foda-se o Vitória, foda-se o time que eu tô jogando, eu quero receber o meu, não tô mais... Sabe? Tem muita gente que dá esse migué? Tem sim, Thiago, tem sim. Olha, apesar que no Vitória, nessa época que eu estava no Vitória até 2010, assim, eu não me lembro de nenhum jogador, nenhum atleta fazer isso na minha geração, na minha época, né, no Vitória aí. Mas aqui no Paysandu eu peguei alguns, assim, que, sabe, Thiago, desculpa a palavra, assim, dava longe, assim, sabe, de estar no mesmo grupo, mesmo time com esse cidadão aí, porque ele falava assim na cara dura mesmo, que não tá nem aí, não vou falar o nome porque fica feio, né? Uhum. Mas assim, falava assim, não, eles querem que chegue no final do mês para me receber dinheiro, independente se eu ganhar ou perder, para mim não tá nem aí. Pô, isso viu uma raiva, assim, sabe? Eu como um atleta, não podia fazer quase nada, né? Mas assim, mas tem sim, Thiago. Tem sim, não sei hoje, né? Não sei se hoje tem ainda, né? Esse perfil de atleta, né? De jogador pensar dessa forma aí, porque isso eu ficava muito triste com a situação de jogadores falar assim que não estavam nem aí, querer saber do dinheiro.
e não quer saber do torcedor, não quer saber se o time está ganhando, se está perdendo, não quer saber do dinheiro dele. Bom, já que você antecipou, vamos lá. Vitória sobe em 2006, vai para a Série B, 2007 sobe para a Série A. E 2008, o primeiro turno de 2008 deixa o torcedor do Vitória mal acostumado, porque goleia o Botafogo, goleia o Vasco, faz jogos excepcionais. Aquele time que tinha Marquinhos, Ramon, William Santana, Wanderson, Jackson, Diney. O que foi que aconteceu que o time do primeiro turno não conseguiu segurar a onda no segundo turno e caiu muito de produção? Pois é, Thiago. Assim, em 2008, assim, nós começamos muito bem o campeonato, né? Tivemos jogos assim impressionantes, principalmente dentro do Barradão, que era difícil o time chegar aí e ganhar do Vitória em 2008, né? E nós fizemos um primeiro turno assim, brilhante. E no segundo turno, a gente caiu de produção porque às vezes alguns jogadores se machucam, outros ficam suspensos, né? E outros times com maior poder de dinheiro, né? Dizendo assim, vão contratar jogadores, né? E o Vitória também não tinha esse dinheiro todo, né, que tem hoje. Mas assim, em relação a, independente disso, eu acho que foi uma campanha assim que ficou para a história, né, Thiago? Eu não sei se naquela época o Vitória foi segundo, né? Ficou na segunda colocação, no primeiro turno foi segundo colocado. Pois é. E no Campeonato Geral foi nono, né? Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que a gente foi para Sul-Americana ainda, Thiago, se eu não me engano. Isso, exatamente. Enfrentou Goiás, né? O elenco de 2000. Foi para Sul-Americana, né? Exatamente. E naquela época, Thiago, só se classificava 4, se eu não me engano, para Libertadores, né? E esse ano não, meu irmão. Esse ano parece que são 7, né? 7 ou 6 para Libertadores. Mas, assim, foi uma campanha boa, Thiago. A melhor campanha do Vitória em Brasileiro Série A foi 2013, foi quinto colocado. Deixa eu ver aqui como é que ficou a situação do Brasileirão de 2008. Mas pode seguir 2008. Aí, Wanderson. Pois é, Thiago. E aí, meu irmão, assim, o time que vem da Série A, de Série C, para a Série B, depois para a Série A, e fez uma campanha, assim, no meu ponto de vista, boa, quase excelente, porque a dificuldade que a gente tinha na Série C, a dificuldade que a gente tinha na Série B, e na dificuldade também que a gente tinha na Série A, eu acho que foi uma campanha assim que deixou a gente muito feliz, sabe? Porque a dificuldade era muito grande, meu amigo. Vitória foi 10º, viu? 52 pontos, 38 jogos, 15 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Esse número de derrotas aqui foi muito alto. Né? Isso, foi. Marcou 48, sofreu 44 gols. Pois é, então, como eu te falei, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande na Série C, depois foi para a Série B, e você sabe que Série A o nível é totalmente diferente, né? O nível fica muito mais alto, né? Mas assim, pelo menos a gente conseguiu fazer uma campanha boa, ficar em 10º, né? Como eu falei para vocês, né? A gente conseguiu uma vaga aí na Sul-Americana, e fazia muito tempo que o clube não disputava uma competição como essa, e a gente ficou muito feliz no final. Aí vem 2009, aí o time tem uma queda de produção, né? Sim. Uhum. Em relação ao ano anterior, 2009, o elenco cai de qualidade? Em 2009, se tu pegar a relação aí dos atletas, Thiago, pode ver que, se eu não me engano, mudou muito, né? Mudou muito, porque na Série C e na Série B a gente tinha uma sequência, né, de atletas que permaneceram no clube, na Série A também em 2008, e a gente tinha um conjunto já, né? A gente já tem um conjunto praticamente já entrosado ali. E em 2009 não, 2009, se eu não me engano, já veio outros atletas, né? E a gente teve que se entrosar novamente, né? Buscar uma identidade para o clube, como o clube jogava. Se eu não me engano, também mudou o treinador. Em 2009, não sei qual era o treinador na Série A. Saiu o Mancini. Mancini foi o treinador do Brasileiro de 2008. Né? O Wagner 2008, Mancini. Isso. E 2009, quem era, Thiago? Vê se tu consegue... Eu tô vendo aqui. O Mancini chegou a voltar, mas tem o Carpegiani.
Carpegiani. Tá. Mas o Carpegiani, se eu não me engano, ele entra no decorrer do campeonato. Não sei se ele começa... Não, ele começa o campeonato, né? E eu não sei se ele acaba, se o Mancini volta ainda. Teve o Mauro Fernandes também, que volta, né? Pela campanha vitoriosa na Série C. Foram os 3 treinadores de 2009. Sim. E aí, Thiago, em 2009, a gente cai um pouquinho, né, devido a isso, porque veio outros atletas, né, a gente não tinha um conjunto que a gente tinha em 2008, 2006, 2007, 2008. Mas mesmo assim a gente conseguiu se manter na Série A, que é muito difícil, Thiago. Você sabe disso, né, que é muito difícil se manter numa Série A, disputando ali com outros clubes com poder de financeiro muito maior do que o Vitória. Mas, como eu falei, no fim, todo mundo ficou muito feliz por, pelo menos, permanecer na Série A. Ô Wanderson, quem foi o cara mais chato que você já marcou? Aquele cara que se incomodava e, sei lá, te xingava ou ficava fazendo piadinha? Em 2010 não, a gente falando na carreira Neymar, toda. Né, no Santos, tô falando né? na carreira toda. Na carreira toda, meu irmão, bicho, rapaz... Os caras chato, pentelho mesmo, mala. Olha, foram vários, viu, velho? Foram, assim... Sim, o próprio Neymar, né? Em 2010, já aqui, mais para trás, em 2001, 2002, meu primeiro campeonato da Série A, tinha um japonês, acho que era Tabata, no Goiás, um japonesinho assim, ele era muito chato. Rodrigo Além de ser bom jogador, né? Isso, é isso mesmo. Era assim, um cara muito... Isso, foi da Portuguesa também. Habilidoso. Meu irmão. O que é que ele ficava fazendo dentro do campo? Assim, acho que eu te falei, além de tu não saber para onde ele vai, né, a habilidade que ele tinha, né, porque como eu falei anteriormente, na concentração, eu já puxava na minha mente como é que eu ia marcar aquele atleta que ia jogar contra, aquele meia, porque ele sobrava para mim, né? O habilidoso do outro time sobrava, quem ia marcar? O Wanderson. Quem era o craque desse time? Era esse, o Wanderson ia marcar. Então, meu irmão, só para mim, assim, sabe? E ele não, meu irmão, eu, assim, além de eu estudar ele antes, no jogo, você pensar alguma coisa, pensava diferente, sabe? Fazia ele coisa diferente. Não é aquele... O Felipe, o Vasco também que eu peguei, né? Felipe Maestro. Felipe, pô, meu irmão, tinha cara que tinha que, no final do jogo, falar assim, rapaz, esse cara deu trabalho, viu? E deve ter tido também aqueles que gostam de humilhar, né? Dizer que você é do norte, que você é Paraíba, aquelas coisas todas que... né? Tem também, não tem? Tem. Mas comigo, Thiago, graças a Deus, não aconteceu isso comigo, não, tá? Graças a Deus, senão eu ia sair no tapa. Com certeza. Vamos para 2010, porque 2010 acontece, é um ano de altos e baixos, né? O Vitória chega a uma inédita final da Copa do Brasil, mata-mata, Copa do Brasil, mas no Brasileirão vai até a última rodada, precisava vencer o Atlético Goianiense em casa, no Barradão, e empata por 0-0 e acaba caindo. Foi o que aconteceu para essa oscilação em tão pouco tempo? Faltou definir uma meta, um alvo, olha, não vamos cair, ou então vamos dar atenção à Copa do Brasil. Faltou critérios ali, Wanderson? Eu acho que sim, Thiago. Eu tenho quase certeza que sim, né? Faltou a gente definir um foco, sabe? Vamos permanecer na Série A ou nós vamos continuar? Porque a Copa do Brasil, Thiago, a gente foi jogando conforme a competição, sabe? Conforme o regulamento. A gente conseguiu manter na Copa do Brasil, como você falou, era fase, né? A gente ia passando por fase, quando a gente viu, nós estávamos nas quartas, nós estávamos na semifinal, aí quando veio, nós estávamos na final já, e no Brasileiro a gente deixou um pouquinho de lado, assim, sabe? A gente focou mais na Copa do Brasil. Mas assim, eu sempre falei isso, e eu vou repetir para você, eu acho que a diretoria na época também teve uma parcela de culpa,
né, porque na época que demitiu o treinador que na Copa do Brasil, que era meu amigo, meu Deus do céu. Depois entrou o Ricardo Silva, né? Ricardo Silva. Na época que a diretoria mandou o Ricardo Silva, ali deu um baque no grupo muito grande, assim, sabe? Porque todo mundo gostava do Ricardo Silva, todo mundo os jogadores, assim, eu não podia ter a experiência de um técnico de nível de Série A. Mas assim, Thiago, não tem aquele cara que tu gosta, assim, tu gosta de conversar, tu gosta de estar no dia a dia com ele, assim, sabe? E todo mundo gostava disso. Todo mundo pode ver que nosso treinamento era muito alegre. Todo mundo brincava, todo mundo se divertia, na hora de treinar, todo mundo treinava, na hora de dar risada, todo mundo dava risada. Então ele passava essa liberdade pra gente, assim, sabe? E na época, quando ele foi embora, todo mundo sentiu aquilo, assim, sabe? Todo mundo, poxa, o Ricardo Silva merecia passar por isso. Bom, então sai o Ricardo Silva e entra o Antônio Lopes, que convenhamos, eu acho que na própria... Quando aconteceu a substituição, acho que o Lopes já era um treinador retrógrado, com hábitos já antiquados, não acha não, Wanderson? Sem dúvida, Thiago. É assim, como te falei, o ambiente com o Ricardo Silva era totalmente diferente com o Antônio Lopes. Né? Com o Ricardo Silva, o ambiente era super alegre, divertido. Até porque ele era funcionário do clube, né? Isso, ele é funcionário do clube, conhecia todo mundo, os funcionários do clube gostavam muito dele. Então, foi um baque muito grande para o elenco, sabe? Claro que a gente tem que aceitar, porque o resultado não está vindo, né? E aí, no futebol, às vezes, quando o resultado não vem, e o primeiro a deixar cair é o treinador, né? Infelizmente é assim. O Campeonato Brasileiro está faltando ali 10, 12 rodadas, se não me engano. Sai o Ricardo Silva e entra Antônio Lopes, que já era, tudo bem, foi um técnico vencedor no Vasco da Gama, mas tinha métodos um pouco retrógrados, não acha não, Wanderson? Sem dúvida, Thiago. Eu concordo com você, meu amigo. Porque, como você falou, com todo respeito, Antônio Lopes, né, pela história dele no Vasco, pela história dele no futebol brasileiro, conquistou vários títulos importantes para o futebol brasileiro. Mas, assim, naquele momento, eu acho que não era o perfil de um treinador que era para vir para o Vitória, né? O perfil dos atletas que tinham no Vitória. Porque com o Ricardo Silva, o ambiente, como falei antes, o ambiente era totalmente alegre, divertido, era um ambiente leve, apesar que o clube estava passando dificuldade ali para se manter na Série A, mas o ambiente era muito bom, sabe, Thiago? Tanto com os jogadores, com a direção, com a comissão, com os funcionários, com os torcedores. E aí, infelizmente, mandaram o Ricardo Silva embora e contratou o Antônio Lopes, que tinha um perfil totalmente diferente do Ricardo Silva. Né? Um cara que... Sisudo, né? Era, assim, já estava assim, com todo respeito, claro, estava um pouco ultrapassado, né, do futebol. E assim, e cada dia que passava, Thiago, o ambiente era totalmente diferente, meu irmão. Ambiente pesado, assim, sabe? Todo mundo estressado, todo mundo acabava o treino, queria ir logo embora. Quando via, Thiago, quando acabava o treino, todo mundo ia pro vestiário, tomava banho e ia embora, alguma coisa de errado tinha. Porque na nossa época, com o Ricardo Silva era diferente. Quando acabava o treino, todo mundo ficava dentro de campo, todo mundo conversava, brincava, a gente tomava o nosso cafezinho depois, né, ficava naquela resenha ali depois do treino. Então o ambiente era muito leve. E com o Ricardo Silva não, com o Antônio Lopes não, era totalmente diferente, um ambiente pesado, né, mudou totalmente o esquema do time. Assim, ele me barrou do time, assim, eu ficava sem saber o que foi que aconteceu, o que foi que eu tinha feito para ele, nem na relação pegava, nem na relação ia para os jogos, né, pegou todo mundo de surpresa. Claro, eu respeitava isso, porque era uma decisão dele, né, eu não era intocável no clube.
claro que eu fazia meu trabalho e queria jogar como qualquer um. Todo mundo quer jogar. E eu era diferente, principalmente na situação que o clube estava, ali na zona de rebaixamento, saía, voltava. Então eu queria dar o meu melhor. Mas ele me tirou do time assim, sem motivo nenhum. Né? Claro que eu respeitei, né? Não fui perguntar para ele, não cheguei com ele, disse, professor, por que você me tirou? Por que? Não. Deixei ele à vontade, né? Eu treinava separado, às vezes eu treinava separado, e chegou no ponto, Thiago, que os jogadores e a comissão que estava com ele, chegou com ele, pediu para mim voltar, porque eu era bom de grupo, tinha uma história muito grande no clube, e os jogadores estavam precisando de aquilo, estavam precisando de um cara alegre, um cara de liderança dentro do grupo, né? E se eu não me engano, o jogo contra o Inter lá no Beira-Rio, ele me levou para o banco, né, que o Vitória precisava empatar, pelo menos empatar lá, e o jogo da volta, ganhar do Atlético Mineiro dentro de casa, e nós conseguimos empatar lá contra o Inter 1-1, né, e voltamos para Salvador já com esperança, né, só ganhar do Atlético Goianiense e permanecer na Série A. E um time que nós conseguimos ganhar na semifinal da Copa do Brasil, se eu não me engano, de 4-0, ou 4-1. Se tu puxar do aí, Goianiense, Thiago, né? Goianiense, nós ganhamos de 4-0, se eu não me engano, na semifinal da Copa do Brasil. E nós não conseguimos ganhar do Atlético Goianiense dentro de casa, com o Barradão lotado, né, todo do nosso lado, e nós não conseguimos ganhar do Atlético Goianiense porque o ambiente, como eu falei para você, um ambiente totalmente pesado, totalmente desconfiado, né, e infelizmente nós não conseguimos cair, nós conseguimos permanecer na Série A. E logo após o jogo, eu fiquei dentro do vestiário, foi um dos últimos a sair do vestiário. Nesse dia eu chorei muito mesmo, eu e o Ramon, né, a gente estava sentado do lado, e um diretor chegou comigo, porque eu já não tinha renovado com o clube, né, e geralmente eu renovava com o clube faltando 2 meses, 3 meses antes, a direção me chamava e eu renovava, e desde esse jogo a diretoria não me chamou, não me procurou para renovar, e um diretor do clube chegou comigo e falou assim, Wanderson, amanhã a diretoria vai entrar em contato contigo para conversar contigo. Pô, eu fiquei nesse momento, Thiago, eu fiquei um pouco alegre, assim, sabe? Porque, opa, sinal que eu vou renovar, né? Sinal que eu vou renovar. Não era nada disso. E no outro dia, Thiago, nada de me ligar, passou o primeiro dia, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto. E aí eu vim embora para casa, né? De férias. E desde aí, Thiago, agora não recebi nenhuma ligação, meu irmão. Aquela ligação assim, falando assim, Wanderson, nem o Alex te ligou? O Alex Portela? Pô, na época, 2010 acho que foi o Alex. Nem ele te ligou? Ninguém me ligou, ninguém. Assim, Thiago, pelo menos que eu tava esperando uma ligação, assim, Wanderson, nós não vamos renovar seu contrato, mas obrigado. Obrigado por tudo que você fez pelo clube. Pronto. Era só isso que eu queria receber, Thiago. Uma ligação dessa. Respeito por alguém que honrou demais essa camisa do Vitória. Falar nisso, Wanderson, aqui. Diga, Wanderson. Pois é, Thiago. E assim, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Muito magoado, né? Com a forma como eu saí do clube. Pelo menos eu queria me despedir do torcedor, queria dar uma entrevista falando assim, muito obrigado, me desculpe se eu fiz alguma coisa de errado, mas eu fiz o meu melhor pelo clube. Porque eu não era eterno no clube, uma hora eu ia ter que sair, né? Mas eu queria sair me despedindo do torcedor, né? Mas infelizmente não aconteceu. Eu tenho certeza que você diminuiria seu salário para poder botar o Vitória de novo na Série A, faria qualquer coisa por isso, eu tenho absoluta certeza. Com todas as minhas... eu renovei com o Vitória 2006 para 2007, 2007 para 2008, 2008 para 2009, 2009 para 2010. Eu nunca pedi luva pro clube. Nunca pedi luva pro clube. O clube que oferecia um salário para mim maior, e aquele eu falava assim, presidente,
esse salário que você está me oferecendo, você vai me pagar em dias? Você tem condição de me pagar? Sim, tem, Wanderson. Então pronto. Então é isso. A minha renovação, Thiago, demorava 5 minutos, pô. 5 minutos. Eu não pedia salário absurdo pro clube, não pedia luva, não pedia aquilo, não pedia nada. Eu simplesmente renovar meu contrato com o clube, porque eu estava feliz, eu me sentia em casa, me sentia assim, apoiado pelo torcedor, pelos meus amigos. Então tava feliz. Eu não queria saber de dinheiro, não queria saber de explorar o clube, entendeu, Thiago? Wanderson, aqui no cenário do Tá na Rede, eu coloquei as camisas das suas paixões lado a lado, viu? A do Vitória e a do Papão, aliás, o que é que tá acontecendo com o Papão, Wanderson? Como foi que tu conseguiu essa camisa, Thiago? Hã? Como foi que tu conseguiu essa camisa do Papão? Dada, eu acho que essa daqui quem me deu foi o Gilmar. E a do Paysandu? Você tá esquecendo do meu grande amigo Vandique? Meu amigo Vandique. E agora tem Marcelo Santana também, que foi presidente do Bahia, que agora é diretor de futebol do Papão, né? É, isso mesmo. Thiago, o que aconteceu com o Paysandu esse ano, meu irmão, foi... Assim, eu fiz um vídeo meio polêmico, você sabe, de falar de alguns jogadores que até depois me arrependi, porque são profissionais, né, merecem o respeito. Né, eu já passei por isso, eu não gostava muito de que alguém falasse mal de mim e tal, mas eu respeitava. Mas foi muita contratação errada, Thiago, de jogadores que não têm um perfil do clube, que não têm a capacidade de vestir um manto tão pesado como é do Paysandu, Thiago, porque se tu vê na história do clube, nós falamos aqui antes, o Paysandu disputou uma Libertadores, é bicampeão brasileiro da Série B, campeão dos campeões, campeão da Copa Norte, Copa Verde. Então, tem uma tradição, tem uma história no futebol brasileiro. E assim, e muitos jogadores, Thiago, não tinha passado por um clube tão grande e de uma torcida, Thiago. Você acompanha aí Remo e Paysandu na televisão aí, você vê o clássico, como é, né? O Remo agora subiu para a Série A, uma torcida que lotou o Mangueirão, o Paysandu também da mesma forma, lota os estádios aqui. Então, Thiago, se você não tiver a cabeça, você não tem esse costume de jogar em time grande, você vai sentir, entendeu, Thiago? E foi isso que aconteceu. O Paysandu contratou um jogador, Thiago, com todo respeito, né, do CSA, que caiu para a Série D. O Paysandu contratou um jogador do CSA que caiu para a Série D para disputar uma Série B, Thiago. Então, assim, falta não tem muita lógica, né? Falta critérios. Né? Torcer para que o Vandique e o Marcelo botem o rumo certo, o Papão. Não, vai sim. Não, ainda mais agora, porque vai ter a cobrança, porque o Remo tá na primeira divisão, né? E o Paysandu na Série C, então a cobrança passa a ser maior. Wanderson Pitbull Rubro-Negro, jogador do Vitória por 4 temporadas, nosso convidado de hoje no Tá na Rede. Wanderson, muito obrigado pela sua atenção. Ele direto lá de Belém do Pará, sempre tá aqui na Bahia para rever os amigos, para rever o Vitória, que ele tanto ama. E olha, pega aí no YouTube os lances do Wanderson, você que tá a fim de se inspirar em como ter raça, dedicação, né, demonstrar amor a um clube de futebol, coisa raríssima hoje em dia. Esse daqui sempre demonstrou pelas cores do Vitória, pelas cores também do Paysandu. Obrigado, viu, Wanderson? Meu amigo, eu te agradeço. Eu não sei nem como te agradecer, meu. Nada. Viu, pelo convite. Não agradecer coisa nenhuma. Só por você lembrar do meu nome, é um momento muito feliz na minha vida. Sabe? Todos lembram aqui. Pra você, que você é uma referência, como desportista. Eu sei que você gosta de esporte, como comentarista, como jornalista, você é uma referência para todos esses que estão começando também na área do esporte, né? Como falei antes, né? Quando você só escuta sua voz, já passa o filme na minha cabeça. Tá na rede! E é de Wanderson! Fez pouquinhos, hein? Mas fez. Aquele gol contra o Fortaleza, lembra? 6x0. 6x0, tá no YouTube lá. Tá no YouTube, e o cara fala assim, tá tão fácil que o Wanderson fez o gol. Olha aí, rapaz. Que injustiça com o Wanderson. Mas, meu amigo,
Obrigado novamente. Valeu, querido. Grande abraço. Tá na Rede Podcast. Vai ficando. Bota o endereço do Wanderson aí, do Instagram dele, tá? Sabe de qual aí? Tem arroba... Carlos Wanderson 5. Carlos Wanderson 5. É o endereço do Instagram. Segue lá o Pitbull Rubro Negro e segue também o nosso Tá na Rede Podcast no Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube. Toda quinta-feira, 18 horas, tem programa inédito, além do Wanderson. Vai lá e curte. Tem mais quase 20 episódios para você ouvir muita história boa de bola rolando e também dos bastidores do futebol. É o Tá na Rede que volta na semana que vem. Valeu!